Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 22 de setembro do ano 2021 pelo nosso calendário gregoriano e pelo nosso calendário judaico. Nós estamos hoje no dia de 16 de Tishrei do ano 5782. Hoje nós estamos no segundo dia de Sukkot, né? Hoje nós estamos aí com os nossos dados móveis, né? A nossa região está tendo problemas de corte de energia elétrica constante, vários picos de corte de energia elétrica. O sinal da internet também está complicadíssimo com os cortes de energia elétrica. Então nós estamos usando os nossos dados móveis e a região lá não está muito Benei Noach no dia de hoje, né? Então nós precisamos aí estarmos aí preparados, né? De repente, se o sinal cair e demorar para retornar, é porque realmente a nossa região não está muito Benei Noach, né? Com o sinal da internet, então a gente vai ficar na mão aí. Mas vamos em frente para ver o que acontece, ok? Então bendizemos a Hashem, que nós estamos no nosso segundo dia de Sukkot, então nós vamos abreviando um pouco aí a situação, para a gente não ficar sem conteúdo, né, à tarde com a Torá. José Hélios Tavares, né, ali de Cachoeiras, região de Silveiras, interior de São Paulo, Baruch Hashem. A Luciana Rodrigues, Marília, aqui interior de São Paulo. A Maria Luísa Freitas, né, Palmas, Tocantins, Baruch Hashem. A última visualização que eu tive aí no YouTube, há poucos instantes, nós estamos com 996 inscritos, né? Faltando apenas 4 para chegarmos a 1.000 inscritos e podermos aí também termos à disposição o YouTube para fazermos as nossas lives, né? Ao vivo e a cores, Baruch Hashem. Vamos em frente nessa daí também, né? São desafios que vão se apresentando no nosso dia a dia e nós precisamos aí estar, né, conectados. Gosto de falar que este é o nosso tempo, esta é a nossa hora, Benei Noach, para nós não judeus, que estamos aí na fé monoteísta, com fundamento judaico, com orientação rabínica. Este é o nosso tempo, essa é a nossa hora. E as nações, portanto, os povos não judeus, né, nós precisamos estar aí nessa conexão para fazermos a diferença no tempo que chamamos de hoje, né? Então, por isso, não vamos perder tempo, vamos cada vez mais anunciar a unidade, a unicidade de Hashem, e nesse sentido possamos aí levarmos, né, esse renascimento para as pessoas. Por que renascimento? Porque cada ser humano tem no seu íntimo a centelha divina. Falta alguma coisa para acender essa brasa, essa chama, né? E isso depende de nós, Benei Noach, que já estamos na jornada monoteísta e possamos aí falar alto e bem claro aos 4 cantos, né? Sobre a unidade e a unicidade de Hashem. Nesse sentido, estarmos anunciando quão bom e maravilhoso é o nosso Deus, né? E por isso, em Sukkot, nós temos a graça bendita de estarmos juntos. Uma das características de Sukkot é exatamente essa questão, estar juntos, né? Se nós podemos, de forma presencial, estarmos juntos, Baruch Hashem. Mas se não há condições e nós temos então a tecnologia, como diz o nosso Rebbe, Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, nós precisamos
aprender a utilizar a tecnologia em nosso favor, em nosso benefício, para cumprirmos a nossa missão suprema, que é transformar este mundo para ser o lar de Deus, a moradia de Deus. Então é isso que nós precisamos fazer, e é nesse sentido que nós precisamos estar aí conectados. Então, Sukkot, mesmo virtualmente, estamos juntos, porque a unidade e a unicidade de Hashem, ela também se manifesta dessa forma. E Baruch Hashem, porque Ele está conosco, né? E nós estamos aí reunidos em torno da mesa de Sukkot, junto com o nosso Deus, para podermos prestar a Ele toda a gratidão, louvor, adoração, e possamos juntos, numa comunhão fraterna, fortalecer de fato a nossa emuná, a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus, né? Então, por isso, vamos em frente aí. Então, rapidamente, nós vamos ler apenas alguns versos referente a essa semana de Sukkot. Nós estamos em Vaikra, Levítico, capítulo 23, né? Os versos 15 a 21, né? Continuando sobre a questão das festividades, que vem falando sobre Shavuot, e agora vamos ver aqui sobre a questão de Omer. Desde o dia seguinte ao dia de descanso, o dia de 15 de Nissan, isso é, desde a noite precedente ao dia em que levardes o Omer de cevada, como oferenda agitada, contareis para vós 7 semanas. Serão completas estas semanas. Contareis até o dia seguinte, a 7ª semana, o 50º dia, ofertareis uma oferenda de farinha de trigo da nova safra a Deus. Levareis pão separado, para esse fim será da terra em que habitardes, não de fora da terra de Israel. Serão 2 pães feitos de 2/10 de efá, serão de farinha fina e serão assados, fermentados. Essa será a primeira oferenda de farinha de trigo levada a Deus da vossa safra de grãos. Com o pão, e independentemente das oferendas adicionais de Shavuot, ofertareis 7 cordeiros sem defeito em seu primeiro ano de vida, um touro jovem e 2 carneiros. Serão estas oferendas de elevação a Deus, sua oblação e libações, oferenda de fogo que sejam agradáveis a Deus. Também como acompanhamento dos 2 pães, ofertareis um bode como oferenda de pecado e 2 cordeiros em seu primeiro ano de vida como oferenda de paz. Esses cordeiros são o único caso de oferenda de paz coletiva. O sacerdote agitará alguns desses animais, levados com o pão da oferenda primeira, antes que sejam abatidos como oferenda agitada, viva diante de Deus, especificamente os 2 cordeiros levados como oferenda de paz. Por serem oferendas de paz coletiva, esses 2 cordeiros serão mais santos para Deus que as oferendas de paz pessoais, e serão ofertadas pelo sacerdote oficiante e outros sacerdotes, homens qualificados para comê-las, as partes dessas oferendas coletivas, que no caso das oferendas pessoais. Designareis esse mesmo dia como ocasião santa, que honrareis com roupas finas, comida especial e orações apropriadas, e celebrareis a festa de Shavuot. Nele não fareis nenhum trabalho mundano, mesmo que incorrais assim em perda irrecuperável. Esse é um decreto eterno em todas as vossas moradas e através de todas as vossas gerações, né? Então essa é a nossa porção de hoje, né, referente à porção da leitura semanal de Sukkot. Ontem nós falamos aqui sobre a questão dos convidados ilustres, né, chamados, né, o Shipzine, né, os convidados ilustres.
Então nós falamos aí sobre Avraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Arão, Yosef e o rei David, né? Cada dia específico, um deles é o que entra primeiro na Sucá. Ontem foi o primeiro dia, então Avraham foi o primeiro a entrar na Sucá, seguido exatamente por Isaac, Yaakov, Moshe, Arão, Yosef e David. Hoje é o segundo dia, então nesse segundo dia, Isaac é o primeiro a entrar, seguido pelos demais, né? Então amanhã, terceiro dia, na parte da manhã, né, quando se entra na Sucá, né? Hoje à noite, quando se entra na Sucá para fazer as preces da noite, amanhã de manhã para fazer as preces da manhã, Isaac é o terceiro dia amanhã, amanhã é Yaakov que entra primeiro, seguido pelos demais. São os convidados ilustres que nós temos nesses dias especiais de Sukkot, né? Então, realmente, como dizem os nossos sábios, Sukkot é de fato algo muito precioso para nós. Por isso que os sábios trazem essa questão, né? Sukkot, estarmos juntos, unidos. E nesse sentido nós temos os 7 convidados especiais exatamente para estarmos juntos e unidos, ok? Então, ainda né, nesse sentido, estas 7 personagens ou esses 7 convidados especiais, ilustres para esses dias, eles são chamados também de os pastores fiéis do povo de Israel. Então, esses 7 personagens bíblicos, ilustres, nobres, eles são chamados então de os pastores fiéis do povo de Israel. Automaticamente, todo não judeu que se soma ombro a ombro, como diz o profeta Sofonias, ombro a ombro com o povo judeu nessa jornada monoteísta, então automaticamente, né, estamos nessa mesma questão, são os nossos pastores fiéis. Todavia, os nossos sábios, eles comentam que realmente esses 7 ilustres convidados, na realidade, eles são os 7 pastores fiéis, tanto de Israel como das nações dos povos, porque eles, de fato, são os pastores fiéis para todas as nações. Numa observação, né, que os nossos sábios fazem, os nossos comentaristas fazem, né, entre eles Rashi, que é o grande comentador da nossa Torá, para não somente o povo de Israel, mas para as nações, para aqueles que buscam a verdade e aqueles que buscam o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico bíblico da Torá, né? Então, nesse aspecto aí, os nossos sábios falam que eles são os pastores fiéis, não somente da casa de Israel, mas para todas as nações. Por quê? Uma observação que os nossos sábios fazem é que todos aqueles que amam a Deus, se aproximam dele e procuram estudar a Torá, bem como, isso desde o princípio, bem como obedecer os seus mandamentos, Deus os abençoa com todas as sortes de bênçãos, né? Então aí um questionamento que uma certa feita um aluno fez, e por que esses 7 pastores aqui, fiéis, chamados pastores fiéis, por que eles não tiveram sossego, andaram tanto, andaram para lá, andaram de norte para sul, de leste para oeste, não tiveram sossego. Então, os nossos sábios responderam, né, esse questionamento, que serve uma resposta para todos, né? Então, de uma forma bem simples, os sábios responderam assim: foi da vontade de Deus que assim acontecesse com eles, para que, através deles,
não somente o povo de Israel, mas todas as nações pudessem ter a oportunidade de poderem conhecer a luz da presença de Deus, a luz da sua Torá, a luz dos seus mandamentos, a luz da unidade e da unicidade do único Deus, do único Salvador, do único Criador. Então, esses pastores fiéis aqui, assim chamados, né, realmente foram e são muito amados pelo Eterno. Como dizem os nossos sábios, né, os verdadeiros tzadikim, os verdadeiros justos, eles não morrem, né? Então, eles eram e são amados grandemente pelo Eterno. Mas na sua missão terrena aqui, na sua missão corpórea entre as pessoas e entre nós, foi da vontade do Eterno que eles fossem realmente para os 4 ventos, de norte a sul, leste a oeste, para que pudessem levar a presença de Hashem, o conhecimento da unidade e da unicidade de Hashem, para que os não-judeus, as nações, pudessem de fato não somente conhecer a Deus, mas também convergir para Ele, para servi-lo, amá-lo e obedecer aos seus mandamentos. Então esse era o objetivo e foi assim que Deus o fez, ok? Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, e Dina Silva, aqui de Bauru, Baruch Hashem. Então, né, amados, o Eterno, quando ele realmente escolhe os seus vasos e ele determina isso e aquilo, muitas vezes nós não compreendemos algumas coisas, alguns detalhes daquilo que acontece na vida, né, dos escolhidos de Hashem, de uma forma especial, para poderem realmente fazer aquilo que fala através do profeta, né? Ser enviado por Hashem, para poder anunciar de fato, né, as boas novas da Torá para a salvação. Ok? Baruch Hashem. A Malu, lá do Distrito Federal, Shalom, Shalom. Então, sobre esses pastores fiéis para o povo de Israel e para as nações, então nós temos aqui também alguns comentários que nós queremos trazer nesta tarde aqui, do segundo dia de Sukkot. Então, os nossos sábios trazem para nós que realmente os nossos convidados ilustres, também chamados de pastores fiéis, são, de fato, algo nobre de acontecimentos preciosos para nós nesses dias. Então, a respeito de Avraham, em Bereshit, Gênesis, capítulo 12, verso 1, está escrito: vai-te de tua terra, de tua parentela, à casa de teu pai, e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Os israelitas, seus filhos, também abandonam as suas casas nessa festa para morar em domicílios temporários, tal como Deus lhe ordenou. Então, quando o povo israelita e o povo não israelita, os Menenor, eles fazem a sua sucá e vão fazer conviver a maior parte do seu tempo na sucá, então eles estão à semelhança de Avraham Avinu, do nosso pai Abraão, né? Nesse sentido, como Deus disse a Avraham: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, né? Então, nesse aspecto aí, quando nós estamos na sucá, então nós estamos realmente reconhecendo que a casa que nós habitamos aí o ano inteiro, né, de fato ela é temporária. Ela também é passageira, como a nossa vida, né? E a palavra de Deus a Avraham: e vai para uma terra que eu te mostrarei, né? Então nós temos aí o Olam Rabá, o mundo vindouro, né? A vida eterna. Então nós estamos aí vivenciando milênios
de vida bíblica e vida histórica e vida profética, passado, presente e futuro. Só Deus para conceder a nós algo tão majestoso, você poder viver o passado, o presente e o futuro. É magnífico isso. A respeito de Yitzhak, Bereshit, capítulo 26 e verso 1, declara: e houve fome na terra, e Yitzhak foi a Gerar, a Avimelech, o rei dos filisteus. Ou seja, Yitzhak foi ao exílio. Os israelitas, seus filhos, também peregrinam e são perseguidos de exílio em exílio, mas se mantêm fiéis a Deus. Até quando vivem em paz, eles têm prazer ao abandonar as suas casas para cumprir o decreto de Deus e morar na Sucá, né? Então, o povo judeu, literalmente falando, eles ainda estão no exílio. Mas aonde eles estiverem, em qualquer parte dos quatro ventos, nesse tempo, com amor, alegria, eles obedecem a mitzvah, fazem a Sucá, saem do interior das suas casas, né, do conforto da casa, e vão para a Sucá, uma morada temporária, frágil, onde se renova a confiança em Deus, certo? Então, nesse sentido, é obediência com amor e com alegria, e reafirmando que realmente almejamos o Olam Rabá. Com referência a Yaakov, também em Bereshit, capítulo 28, verso 2, declara: levanta-te, vai a Padã Arã. Depois que a primogenitura tornou-se sua, ele mereceu ser abençoado por seu pai. Mas Yaakov não pôde desfrutar de nenhuma das duas conquistas. Pelo contrário, acabou servindo a Labão durante 20 anos. Essa era a vontade de Deus, e Yaakov jamais pôs em dúvida os caminhos de Deus. Os israelitas, seus filhos, depois que colhem os seus produtos agrícolas, tampouco se regozijam pelos resultados abundantes, mas buscam Deus e só se alegram junto de Deus, né? Então, com referência a Yaakov, a questão é essa daqui, no sentido de que Yaakov, ele cumpriu os desígnios de Deus, a vontade divina, não pôde desfrutar das bênçãos que Deus lhe deu, aliás, que o seu pai lhe deu. Ele teve que fugir para Padã Arã, né? E nesse sentido ele teve que sair também da sua terra, da sua parentela, e sair para o exílio, e não pôde desfrutar daquelas bênçãos propriamente ditas. Mas a característica de Yaakov é que ele não deixou de ser fiel a Deus, com todas as coisas contrárias a ele, ou contra ele. Ele não questionou os caminhos de Deus. Ele foi obediente, confiante. Então, Sucote com a Sucá, ela vem trazer esse renovo para as nossas vidas. É a renovação, o renascimento da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Que pode acontecer o que for, isso não pode mudar. Nós precisamos permanecer firmes. E este convidado ilustre, esse pastor fiel, Yaakov, ele traz essa mensagem para nós nesse sentido. A respeito de Yosef, né, o livro de Salmos, lá no Salmo 105, versos 17 e 18, nos fala, né, José como escravo foi vendido, afligiram-no com correntes nos pés e grilhões em sua alma, né? Então o Salmo, resumidamente, esses dois versos falam sobre isso. Ele conservou no exílio a mesma fidelidade que tinha quando vivia na casa de seu pai. Assim também, os israelitas, seus filhos,
permanecem fiéis a Deus e se protegem no refúgio de sua fé, né? Então, mesmo depois de milênios posterior a Iosef, né, o povo israelita permanece fiel a Deus, mesmo com todas as perseguições e exílios, mesmo com a incompreensão, mesmo com as intolerâncias nos quatro ventos entre as nações, o povo israelita permanece fiel aos princípios de Deus, da sua Torá e dos seus mandamentos. Então, a mensagem de Iosef para nós é exatamente esta. Seja o que for, aconteça o que acontecer, não vamos nos demover da nossa posição de obediência, fé e confiança em nosso Deus. Então, né, firmes no propósito, focos no alvo soberano das nossas vidas. Com referência a Moshe e Arão, né, Salmos 77, verso 21, diz: e conduziu então em jornada seu povo, guiando-os através do deserto, como se fosse um rebanho, né? Pois o próprio Eterno, né, através da Torá, fala que foi pela mão de Moshe e Arão que conduziu, né, o rebanho, o povo, né, em direção à terra prometida através do deserto. Então os israelitas, seus filhos, tampouco se desviaram do caminho ao longo das gerações. Mesmo se alguém lhes oferecesse toda a riqueza do mundo em troca do amor que tem por Deus, eles rejeitariam a oferta e a desdenhariam, sabendo que só há segurança e força no abrigo da fé em Deus. Então Moshe e Arão traz para nós a mensagem exatamente essa: segurança e força somente no abrigo da fé, da confiança, né, em Deus. Então, é isso que não pode jamais, nós não podemos jamais abandonar essa realidade. Segurança e força no abrigo da fé em Deus. E o nosso rei David, né, em Salmo 63, verso 1 e 2, fala, né, Salmo de David, quando estava no deserto de Judá: ó Eterno, tu és o meu Deus, e a ti eu busco sempre. Sedenta de ti está a minha alma, e meu corpo por ti anseia, nessa terra árida, esgotada e seca. Esta expressão de David para com Deus. Então, até no deserto, David não tinha sede de água, nem fome de pão. Então, qual era a sede e a fome de David? A sede e a fome de David era ficar próximo de Deus. Assim também os israelitas, seus filhos, só encontram satisfação quando se aproximam de Deus. Eles não buscam fortalezas, nem casas, prestígios ou glória. Nenhuma alegria é comparável à alegria que sentem quando abandonam os prazeres mundanos e se amparam no refúgio da fé em Deus. Ou seja, a mensagem que David traz para nós aqui é que nenhum prazer mundano, nenhum prazer secular, nenhum prazer do nosso ego, da satisfação própria, não é comparável à grande alegria e o grande refúgio que nós encontramos na nossa fé em Deus. Então, por isso, como está escrito, né? É melhor um dia na presença de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar onde nos apresentem prazeres, satisfação, então paixões e por aí afora vai. Então, não há maior alegria do que essa, de estarmos próximos de Deus, estarmos com Deus, através do que? Da nossa emuná, da nossa fé, da nossa confiança e da nossa fé em Deus. Então, né, de fato,
Felizes são os filhos cujos pais se alegram assim. Felizes são os pais cujos filhos se alegram assim, né? Então essa expressão que os sábios nos trazem está nos falando exatamente sobre os filhos dos pastores fiéis, os 7 convidados ilustres para os dias de Sucote, né? E ao mesmo tempo quando fala, né, dos filhos, a alegria dos filhos cujos pais se alegram assim, e também felizes são os pais cujos filhos se alegram assim. Ou seja, qual que é a alegria? Estar próximo de Deus. Sucote, esta é uma das mensagens preciosas que nós precisamos aprender, reaprender, viver, reviver, continuar nascendo dia a dia, renascendo dentro desta realidade. Então, amados, que Sucote seja cada dia mais algo precioso para as nossas vidas, ok? Então é importante nós estarmos focados nesta realidade preciosa que Deus nos concede. As festividades a Hashem são realmente para o nosso bem-estar e para o nosso shalom, ok? Recordando, nós estamos com 996 inscritos no YouTube, faltando apenas 4 para completar 1000 inscritos, né? Onde teremos mais liberdade no YouTube para as nossas lives e também alcançar outros e outros campos que estão aí precisando desta água viva, né? A Torá, a presença divina, né? Nesse sentido aí de fazer despertar cada vez mais a centelha divina que há em cada ser humano, né? E também, né, recordando, é preciso que as pessoas, quem ainda não adquiriu o Guia Benei Noach, certo? Que é uma edição do nosso Rav Yaakov Gerenstad, e também o Sidur, né? A segunda edição do Sidur, né? Temos na sinagoga, a sede lá no Brooklyn, em São Paulo, né? beneinoach.org.br, você pode adquirir por lá também, né? E nós aqui temos também para pronta entrega, quem assim o desejar, fazer o pedido através de nós, né? Do Guia e do Sidur, segunda edição. Nesse Sidur de segunda edição, né, você vai encontrar aqui aquilo que você tem necessidade no seu dia a dia para estar nesta alegria, na presença, próximo de Deus, ok? Então você tem os seus deveres diários, como um Benei Noach, você tem as bênçãos matinais, as preces matinais, as preces antes de dormir, as preces para sexta-feira à noite, recebendo Shabbat, as preces, né? Na sexta-feira à noite, você tem o Kiddush para sexta-feira à noite. No Shabbat de manhã, você tem as preces da manhã do Shabbat, as preces da tarde do Shabbat, e no fim do dia você tem a Havdalah, o momento da separação do 7º dia para os 6 dias comuns, né? Você encontra na sequência a prece do viajante. Então aqui tem a prece do viajante. Toda vez que você for viajar, você tem aqui a prece do viajante. Aí você vai encontrar as preces, né, ou as bênçãos alimentares, né? Qual é o tipo de bênção para determinado tipo de alimento, né? Então você tem as bênçãos alimentares para todo tipo de alimento. Você vai fazer a bênção, né? E depois, no final da refeição, você tem a bênção. Se a refeição tiver pão, né, na refeição, é um tipo de oração de agradecimento no final. Se não tiver pão, é uma outra bênção no final da refeição. Então, você vai encontrar as preces, né, para após as refeições. As refeições com pão e sem pão, você encontra ali
as bênçãos nesse sentido, né? Depois você vai ter aí a recitação dos salmos, né? E dentro da recitação dos salmos você vai ter o calendário mensal dentro do calendário judaico, né? As leituras dos salmos diários, e todo mês você obedecendo o calendário você vai ler o livro de salmos inteiro, todo mês. Ou seja, se você fizer realmente com disciplina, né, e com amor e alegria, quando você chegar no fim do ano judaico, você vai ter lido 12 vezes o livro de Salmos em um ano. Olha que benção, né? E dentro da recitação dos Salmos, você vai encontrar ali um índice para várias ocasiões, oportunidades, necessidades, seja elas quais forem, você vai encontrar ali um índice de salmos específicos para este ou aquele problema. Você encontra nesse sentido também. Aí você vai encontrar as 7 leis de Noah, você vai encontrar o movimento Bnei Noah Brasil, como surgiu, como começou, né? E o que o nosso Rav Yaakov Gerenstad tem com essa história. Então você vai descobrir o que o nosso rabino Yaakov Gerenstad tem com essa história de Bnei Noah Brasil, ok? E no final você encontra aí um breve histórico sobre o nosso rabino Yaakov Gerenstad. Então, esse é o novo Sidur, né? Então, quem não adquiriu, corra para adquirir. São 2 pérolas que você precisa ter. Opa! São 2 pérolas que você precisa sempre ter contigo, né? Levar para onde você for. Fica fácil. Junta os 2 livros e leva consigo em todas as ocasiões. Ok? Amanhã estaremos de volta. Shalom, shalom. Até amanhã.